questões que envolvem a própria saúde, né? É importante elas estarem buscando conhecimento sobre o seu próprio tratamento. Isso é importante, acho que isso faz parte da própria cura, né? De você buscar, pesquisar e poder tomar suas próprias decisões nesse processo, né? São muitas pessoas com histórias delicadas de saúde. Meu nome é Igor Avellini, eu sou agricultor, acima de tudo, geógrafo, mestre em desenvolvimento sustentável, trabalho em consultorias ambientais, voltada para a produção orgânica, agroflorestal, restauração ambiental. Eu nasci encantado com esse mundo, nasci apaixonado pelas plantas, desde muito cedo eu comecei a cultivar a natureza. E agradeço profundamente a minha mãe, que com muito diálogo e acolhimento me mostrou, me ensinou que a gente deve ter respeito e consciência com tudo que a gente faz na vida. Com 25 anos, eu comecei a ter uma insônia crônica de difícil controle e já estava fazendo uso de alguns remédios. E num dia de desespero mesmo, assim, eu usei o óleo de um amigo e eu dormi profundamente. E quem tem insônia crônica sabe o valor que é uma noite bem dormida, como você melhora o seu humor, o seu dia, toda a sua relação com as pessoas. Então eu já sabia plantar e isso foi uma ajuda muito grande. Eu busquei cursos de extração para fazer o óleo com qualidade para uso medicinal e comecei a fazer experimentações. Ia ter um seminário na UNB sobre o uso da cannabis e falava também sobre as questões jurídicas, sobre, né, que estava um debate naquele momento, né? E aí eu falei, nesse lugar ali deve ter alguém que sabe ou que conhece, né? E que vai, né? E aí depois que um monte de gente apresentou, falou e abriu para o público, né? E aí eu contei um pouco a minha história, do Augusto, que, né, tinha esse diagnóstico e que a gente não sabia mais o que fazer e que a gente tinha descoberto e tinha começado a usar, né? E tinha feito um efeito assim fantástico, entendeu, para ele, né? Tinha surtido efeito. Passou um tempo, uns 6 anos atrás, eu fui numa palestra sobre cannabis medicinal na Universidade de Brasília e no final da palestra, da mesa, um pai pediu o microfone e chorando, desesperado, falou que ele não conseguia custear o tratamento do filho dele, com uma questão de saúde. E me comoveu bastante. Eu fui até ele depois do evento e falei, cara, sua história me comoveu muito, eu quero te ajudar. Ele pegou meu contato e ele ainda insistiu algumas vezes, me ligou, falou, e aí, me ajuda, cara. E eu falei, cara, eu te ajudo. Então eu forneci o óleo para essa pessoa. E logo em seguida, uma amiga da família teve um AVC e me pediu também o óleo. Fiquei hemiplégica do lado esquerdo. Aí não consigo andar sozinho, não consigo fazer as coisas sozinha, então tem que ter alguém comigo o dia todo. Também comecei a ter muitas dores crônicas, como sequela do meu AVC. Doeu tudo. Eu fiz tanto tratamento para dor terrível. Tomei até ketamina. Horrível.
Aí eu comecei a tomar canabidiol, a dor diminui bastante. Eu faço massagem com o creme de cannabis também, a pomada, né? A liberar o músculo, a musculatura, uma massagem bem feita, é muito bom. É que me salva. Não é só para mim, né? Para muita gente. Por isso que é importante manter a Beyoncé, né? E ter cada vez mais associações assim, né? Porque o Brasil não precisa importar. Para que importar? Tem um monte de plantação aqui. Para que importar? Para que, de novo, a gente ficar atrás das pesquisas do resto do mundo? E uma amiga que atuava na Marcha da Maconha me ligou um dia e falou: cara, tem muita gente procurando a Marcha da Maconha à procura de óleo medicinal, mas a gente é um movimento social, não temos nada a ver com isso. Será que você não consegue ajudar essas pessoas? Eu falei, não é muito o que eu busco, mas posso fornecer alguns óleos. E passou 15 dias e ela me ligou e falou, olha, essas pessoas estão preocupadas porque foi muito importante para elas e elas querem continuar o tratamento. E aí a história começou a acontecer. Em 2020, eu saí de casa e um vizinho tacou fogo num lixo e perdeu o controle desse fogo e queimou várias chácaras, inclusive a minha. E eu perdi tudo, R$3.000 de cano, já estava com a produção super montada, com feira. E eu falei, cara, daqui eu não consigo, não posso seguir sozinho. Além de ser uma responsabilidade muito grande estar trabalhando com a saúde pública, né, com a saúde humana, eu preciso garantir a manutenção do tratamento dessas pessoas. E eu observei que dentro dessa gama, dessas 30 famílias que eu estava beneficiando com esse trabalho, existiam advogados, contadores, pessoas que trabalhavam com fitoterapia, terapeutas, sabe, pessoas da comunicação. Então eu falei, cara, vamos se juntar e vamos formalizar uma associação. Então a gente sentou, simplesmente, fez um estatuto, demorou mais ou menos um ano para tanto o cartório quanto a Receita Federal aceitar toda a documentação e finalmente a gente formalizou, registrou com o CNPJ essa associação em junho de 2021. E a Beyoncé, ela nasce muito daí mesmo, da militância de pessoas pelo direito à saúde, a garantia da dignidade humana, pelo direito à livre associação, por uma medicina natural, integral, com responsabilidade social, ambiental e, claro, por uma reparação histórica mesmo, assim, da população preta periférica que tanto sofreu e sofre até hoje por essa política, que eu não tenho outra palavra, essa política genocida de guerra às drogas. A Beyoncé nasce com esse sonho transformador de, a partir da busca da nossa saúde, ajudar a saúde do planeta, ajudar a justiça social. Eu fundei e hoje estou presidente de uma associação de pacientes porque a sociedade bateu na minha porta, desesperada, por um tratamento natural de uma planta de uso seguro e que tem a eficácia já comprovada cientificamente. Bom, o uso medicinal da cannabis é uma prática milenária, é uma das práticas medicinais mais antigas que existe no mundo, na verdade, né? É uma planta medicinal. E uma coisa curiosa é que os eventos, né, de interesse político, econômico, que fomentaram, né, os próprios preconceitos que ajudaram na proibição da cannabis, criaram uma barreira muito importante para o desenvolvimento desse ramo da medicina. E hoje em dia, com a renascença do uso medicinal da cannabis, que é uma renascença que foi, digamos assim, autorizada pelo fato de ter sido descoberto um sistema endocannabinoide, o que acontece é uma situação curiosa que o uso medicinal da cannabis acabou
virando um refúgio para as pessoas que sofrem de condições muito dolorosas, duradouras, ou doenças crônicas, ou doenças cujos impactos se cronificam, como é o caso de dores crônicas, caso de AVC, de câncer, doenças neuronais crônicas, como é o caso da epilepsia e do autismo, ou doenças neurodegenerativas, como é o caso de Parkinson, Alzheimer. Essas pessoas elas acabam vivendo uma vida muito sofrida, porque é um problema crônico que, para muitos casos, a medicina disponível na farmácia não dá conta. Justamente nessas situações de sofrimento crônico é que a gente enxerga melhor a importância dos efeitos integrativos que a cannabis tem para a saúde. Ela ajuda a mitigar as causas dos sofrimentos, como é o caso, por exemplo, de estresse, de sofrimentos psíquicos, de alterações no fluxo de informação neuronal, como é o caso de inflamações crônicas, como é o caso de crescimentos anormais, como é o caso do câncer. Ela trabalha muitas vezes na origem do problema, porque o sistema endocannabinoide ele gere o nosso bem-estar, e ela trabalha em tudo que está acoplado com os problemas fisiológicos, que é o problema, as questões psicológicas, as questões de sensação de bem-estar. Eu sou Silene, sou a mãe do Davi. O diagnóstico dele é TEA, autismo grau 2. E a cada dia que passava, ele tinha mais crise, mais irritação. E por ele ficar mais tempo irritado e mais tempo em crise, ele não focava em nada do que ele fazia. Estava sempre irritado, sempre irritado. E em consequência da irritação, vinha agressividade também. O Dr. Fernando Siqueira conheceu ele nesse dia que ele estava em crise. E quando trouxeram o Davi veio muito assim com ele, tipo assim, no peito dele, assim, tipo... E olhou olho no olho. Aí ele falou que quando o Davi olhou olho no olho, que veio assim, pediu ajuda para ele, tipo, me ajuda. Eu estava fazendo uma visita numa escola, fazendo uma visita pelo programa de saúde na escola. E me deparei com uma criança aparentemente autista em uma crise, gritando, se autoagredindo. Me aproximei à mãe e perguntei, né? Me apresentei, falei que eu era médico da unidade que era perto da escola, e pedi para que eles fossem ao consultório para a gente conversar. Chegamos lá, a gente consultou, eu consultei eles e ofereci o tratamento de cannabis, né? E eu falei para ele que topava sim, até porque a gente estava praticamente sem saída. E que eu topava e que eu aceitava. E daí ele examinou o Davi, um exame clínico básico, e passou a medicação. Indicou a ONG, que eu também não conhecia nada sobre. Quando o canabidiol começou, eu já vi efeito no segundo dia. E quando eu vi aquele menino tendo aquela crise, a primeira coisa que veio à minha cabeça é: olha o grau de sofrimento que ele está dentro de uma escola lotada, 3 horas da tarde, na periferia de Brasília. E hoje ele vê ele feliz, e ele mostra felicidade, ele sorri, ele interage com as pessoas, ele olha no olho. Então, assim, isso é muito gratificante ver que, mais do que a família se beneficiou com isso, né, uma vida mais perto da normalidade, ele é uma criança mais feliz. E daí ele começou a fazer as atividades dele certinho. Ele não fazia sons que dessem para você entender. E hoje ele fala mamã, fala mamãe. Oh, ele faz o sonzinho de pai, dá, que ele não era uma coisa que ele, tipo, ele via alguém com alguma coisa, se ele tivesse interesse, ele não sabia, tipo, dá. Hoje ele já estira a mão, já pede. E uma coisa que melhorou muito, você só fala com ele uma vez que ele já entende. Então essa parte dele entender e associar uma coisa, um objeto, aquela coisa, nossa, isso não tem preço, sinceramente não tem. Não tem preço. Tá sendo assim, sensacional, né, Davi? Tá sendo legal? Senta aí com essa mãe. Senta! E logo em seguida, ele entrou no centro de ensino especial. E tipo assim, foi umas 2 coisas que eu falo que foi melhor do que eu ter ganhado na Mega Sena. Foi a medicação, né? O profissional que orientou, que indicou, que acompanhou a medicação
E a escola. Ele não ficava muito tempo, às vezes nem chegava a ficar 2 minutos em certos ambientes e ele pedia para ir embora. E hoje em dia a gente passa tarde no shopping, até cinema ele fica. A medicação sai para mim por um preço maravilhoso. Porque é uma coisa que é essencial para ele, o bem-estar, a alimentação. Então, se a gente pagasse um preço maior na medicação, faltaria a outra coisa que é essencial também, que é a alimentação dele, né? Então, para a gente... O gasto que uma criança ou que uma pessoa que precisa da terapia no SUS é muito alto. Você imagina, por exemplo, um epilético, quantas internações ele vai ter ao longo da vida, quantas vezes ele vai acessar o UTI. Tenho pacientes que tomam 5 tipos diferentes de medicamentos, 6 tipos diferentes. Então, quanto mais grave, maior é o benefício e, consequentemente, menor o custo, maior a efetividade de tratamento, a rede de apoio, a família. A gente tem um ditado que é não esperar precisar da cannabis para poder acreditar que ela é efetiva e apoiar o seu uso. E seu uso de forma gratuita, de forma acessível, de forma integral. Eu tenho um contato muito perto com a Biocê. A Biocê, ela é o tratamento da minha família, é o tratamento que eu faço. Então, poder participar desse processo, estar junto, saber como é feito, ver o controle que eles têm, para mim me dá muita segurança de tratar os meus pacientes. É como se fosse um laboratório próprio, né? Dentro do processo de estudo que a gente vive. A gente sempre vive pesquisando. Cada paciente é um caso de pesquisa. Então, ao longo desses anos de contato com os pacientes que utilizam o extrato da Biocê, eu tenho visto isso. Por exemplo, uma capacidade enorme de manter a mesma intensidade dos produtos. Isso é muito comum entre os produtos canábicos, da mudança das concentrações. Da mesma forma como a capacidade de não gerar altos custos no tratamento das pessoas e torná-lo acessível. Então, a maioria dos meus pacientes conseguem fazer mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos de tratamento contínuo pela acessibilidade que a Biocê hoje propõe para acessar, para pagar o óleo. Como que isso começou? A cirurgia. Eu sempre gostei de futebol, desde os 6 anos de idade, sou um fanático, então era o primeiro a chegar, a última a sair. Ah, mais uma, vamos essa aqui é de 10, para acabar e tal. E aí começou a ter dor na coluna. Para jogar eu tomava um Dorflex antes e depois. Aí fiz a primeira cirurgia. E aí se foi falta de orientação, como eu gosto de mexer com os meus carros e tudo, 6 meses depois eu pensei que estava tudo cicatrizado. Eu acho que foi na hora de tirar um pneu, né? Quando eu fiz a alavanca, eu senti a dor muito grande assim na coluna. E aí depois eu fui no médico fazendo aquela ressonância e o parafuso tinha saído. E aí você sentia o parafuso. Essa segunda deu tudo errado, estourou o osso, dreno para dentro, cicatrização, tudo que deu errado. E eu continuava com a dor, né? Não passava, e o médico, não, é normal, é normal. Eu falei, não, eu continuo com a dor, fez até aumentar. Fui para essa terceira cirurgia, conversei com outro médico, ele falou, oh, é isso aqui, vou fazer. Minha família viu com essas 3 cirurgias, e é risco até de morte, porque quem garante que de repente eu estaria andando ou sairia vivo daquela uma sala de cirurgia? Aí eu fiquei assim com medo, falei, cara, vou morrer, cara. Aí meu filho ficou em BH, eu deixei uma mensagem lá, despedindo do meu filho mesmo, falei, ó, pai te ama e tal, porque a nível de cirurgia, tudo certinho, espaçamento, mas aí deu dor crônica. De tanto mexer, qualquer coisinha que aconteça na minha coluna, eu sinto a dor muito intensa. Vai para o médico, não, tá certo, não tem nada, é dor crônica e tal, vamos fazer fisioterapia e nada. Aí você vai, vamos um médico de dor. Aí ele começa, ó, vou testar isso, esses linhas de medicamento, vamos para outro e tudo. E aí eu já estava indo para a 4ª, eles iam colocar um marca-passo de coluna, para dar o choque, para poder inibir a dor que eu sinto no cérebro. No início eu já estava na morfina, eu estava no Restiva, que é o adesivo. Funcionava 4 dias, depois já passava efeito. O raciocínio, você ficava, o libido, tudo assim, e a dependência, né? Aí a Eliette, vamos tentar o canabidiol? Minha esposa fez a intermediação, passou a minha receita, o meu laudo, tudo para eles, e aí eles me forneceram. Eu falei, vou tentar. Cara, eu falei, vou testar sexta, sábado, domingo, né? Porque eu peguei com eles no sábado, eu falei, vou testar, porque se eu passar mal, tô em casa, é mais fácil. Aí eu já senti a diferença. Minutos depois já senti a diferença. A dor
Não vou falar que sumiu aos 100%. Não, eu tenho uma dor confortável. Sim, eu consigo lidar com ela, né? Mas o ganho que eu tenho na criatividade, na mente, na memória, e agora conheci também a pomada, né? Que tem realmente resolvido. Você passa, aí daqui a pouco some a dor, só tem que maneirar, porque soma com o canabidiol. Então você tem um pouquinho assim de sonolência, assim, mas a dor é mágico, né? Você não sentir dor, né? E sair da dependência da morfina. Depois de 20 dias, eu vou tentar tirar. Acabou. Continuo tendo a dor. Só que o cannabis me ajuda a ser algo que eu consigo lidar. Curto minha vida, vou para um rock and roll, pulo, mexo com meus carros, continuo fazendo as coisas que eu gosto, né? Graças ao canabidiol, né? Você precisa ter uma coerência para ter consistência no produto. E quando você pensa que você tem associações, que as pessoas fazem a planta, fazem o extrato, aí você pensa, eles não sabem o que tem ali. Isso não é verdade. Porque as associações, elas têm acesso hoje em dia aos recursos de terceirizar para fazer o controle de qualidade, para ter certeza que não tem nenhum contaminante, nenhum agrotóxico, nenhum metal pesado, para saber a concentração dos componentes que tem ali, e trabalhar com a comunidade de médicos que já venceram esses preconceitos e podem, então, assessorar essas instituições a darem à sociedade todo o horizonte de possibilidades que essa planta já oferece, que não é o horizonte que a sociedade vai encontrar na farmácia ainda. É muito limitado o que você consegue tratar com o que você encontra na farmácia, que é praticamente CBD puro, que maltrata a própria epilepsia, porque tem estudos que mostram, inclusive, que para a epilepsia refratária em crianças, o uso de canabidiol puro é menos eficaz do que o uso de canabidiol em extrato completo de cannabis e, às vezes, uma concentração muito pequena de THC faz toda a diferença. Às vezes você precisa ter um pouco mais e isso é importante também. Às vezes você precisa ter um pouco mais de THC para tratar um tipo de dor, por exemplo, que você não consegue com opioide, não consegue com opioide mais CBD, mas você consegue com opioide e um extrato de cannabis que tenha CBD e THC, por exemplo. Então, sem as associações, não teríamos isso. As associações estão ajudando a uma revolução cultural, as associações estão ajudando a retreinar a comunidade médica está tendo que olhar a realidade dos seus pacientes que já chegam lá e falam, mas doutor, eu já estou usando e já está dando certo. Mas doutor, minha sobrinha está usando e está dando certo, meu filho tem a mesma coisa, por que não vai usar? Aí o médico tem que se mexer, tem que sair do lugar dele e começar com um colega que já está usando. Quem é que está empurrando isso? É a sociedade, são as associações. Com essa desconexão toda, como é que a gente quer que a pessoa se entenda nesse mundo, se ela não sabe nem qual é a essência, quais são os fundamentos da ecologia que a gente está fazendo parte? A sociedade está gritando por muito mais do que só essa planta. E as associações hoje elas estão se propondo a isso. O meu filho ele é um usuário já de cannabis medicinal há muitos anos. Ele é um dos primeiros no mundo, talvez, a ter usado especificamente para tratar sintomas severos de autismo, com muito sucesso. Foi realmente uma revolução para a nossa vida. E a gente tem usado o extrato da BioC, e a BioC tem sido muito ativa também em organizar eventos científicos, isso é muito legal. Confirma o que eu falei, né, do nível de consciência, né, das pessoas que estão formando essas cooperativas. Então, eu acho que é um bom exemplo de associação. A BioC é um bom exemplo de ser seguido por outras iniciativas parecidas no Brasil. O Augusto foi um menino que na infância dele não teve um quarto cheio de brinquedo, né? Porque ele quebrou o quarto todinho, desmontou o quarto. Com 6 anos de idade, o quarto, os armários dele não tinha porta, né? Os brinquedos que a gente tinha feito para ficar pendurado, não sei o que, a gente teve que tirar porque viraram arma, né? A gente tinha que guardar as facas, a gente tinha que fechar as gavetas, guardar as facas. Né? Ele uma vez pegou uma faca desse tamanho, ele abriu a gaveta, pegou a faca e aqueles banquinhos que tem ali na cozinha, de madeira,
Eu peguei um e fiquei assim, ó, me protegendo dele, e ele com a faca para jogar na gente. Como ele, acho que ele, não sei acho que foi algum anjo da guarda que foi lá e segurou a mão dele, aí para não jogar ele foi rasgando o sofá assim todinho. Era muito sofrido para ele também. Porque ele saía do ar. Ele entrava num outro mundo. E ele me via toda machucada, porque ele tinha acabado de me machucar toda, de ficar assim, roxa, sangrando, né? Aí ele me via toda machucada e ele não sabia o que fazer. Mamãe, me perdoa, mamãe, me perdoa. Sabe? E ele sofria, ele ficava 2, 3 dias sofrendo com aquilo. Quando a gente introduziu o óleo que veio do Uruguai, que um amigo nosso nos deu, foi assim, uma guinada de 180 graus. Né? Foi de um extremo ao outro. Ai, que alegria, que felicidade, né? Né? E aí a gente comprou, na expectativa, antes de acabar esse óleo do Uruguai, a gente comprou esse dos Estados Unidos, que foi uma negação. Tanto que a gente jogou fora. A gente comprou 3 de uma vez e jogou fora. O óleo industrializado não estava fazendo o efeito que precisava. E aí a gente já estava no desespero. E agora? Vai acabar o óleo, como é que vai voltar tudo, né? E foi quando o Edson encontrou o Igor, e aí eles não se conheciam. Primeiro paciente dele e tudo mais e tal. E o óleo que ele fazia, né, funcionou igual funcionava o outro óleo artesanal que a gente tinha experimentado e que tinha feito um efeito muito positivo, tinha dado um efeito positivo para o Augusto. Né? O diagnóstico que tinha era do transtorno opositor desafiador, né? E o psiquiatra que estava tratando dele, que trata até hoje, né, não se opôs. Eu lembro que o Edson comentou comigo que o Igor foi muito detalhista nessas questões. Ele quis uma receita, ele já naquele momento ele tinha essa preocupação, né? E aí a gente comentou com o neurologista, e o neurologista, não tem problema, eu dou a receita. Começou a entrar com as medicações corretas, e o óleo adequado, né? Tudo isso junto foi dando maior qualidade de vida para o nosso filho. Eu tenho como ter, né, um medicamento ou um produto que pode, né, amenizar, né, aquilo que está acontecendo com meu filho, com a minha família, com a minha esposa, com a gente dentro de, né, com todo esse processo, né? E não está disponível, né? Porque por causa do preconceito das pessoas. É um anjo, sabe, que apareceu. O Igor e o Instituto, tudo que foi criado, tudo que foi construído, nos trouxeram tranquilidade, nos trouxeram paz, sabe, assim, nos traz uma leveza, assim, é aquela coisa assim, eu vou chegar em casa, ele vai estar bem, ele vai fazer as tarefas, vou dar o óleo na hora certa, a medicação na hora certa, ele não vai se estressar, sabe assim, trouxe a paz que a gente queria ter dentro de casa. É muito recorrente que eles contem como o impacto da cannabis foi rápido, como esse impacto foi multidimensional na vida deles, como melhorou a qualidade de vida geral deles, da família, como ajudou essas pessoas a terem condições de voltarem a ter uma vida economicamente viável, a ter uma vida social, uma vida sexual. Então é um conjunto de fatores que comprovam os benefícios múltiplos que a cannabis tem e que os outros remédios não são feitos para ter. A cannabis ela tem uma ação muito natural do nosso próprio sistema de organização da saúde e, por isso, naturalmente, ela consegue ser multifuncional, tratar vários sintomas ao mesmo tempo. E isso também tem um outro benefício para essas pessoas, que é a redução nos efeitos colaterais da polifarmácia. Pessoas acabam usando muitos remédios caros que não fazem efeito e têm efeitos colaterais. Mas tem um preconceito muito grande ainda. Tem evoluído? Tem, assim, as pessoas têm conseguido passar mais contato, o pessoal tem interessado sobre o canabidiol. Graças a Deus a mídia tem ajudado em parte, mas tem toda a pressão, né, farmacêutica por trás, que faz todo aquele lobby, né? Imagina um remédio que abaixa a sua pressão, diminui seu diabetes, consegue fazer você dormir sem você ficar dependente. Vai quebrar o lobby, né, farmacêutico. Não sei quantas vidas a gente tem. A verdade é essa.
Mas essa que eu tenho, eu me agarro com todas as forças para não perder. Foi isso que eu fiz desde o começo. Eu fui diagnosticado com 14 anos de idade. Os médicos disseram que eu tinha uma doença raríssima, que não tinha nem cura e nem tratamento. Que ninguém sabia nada a respeito. Que haviam 100 casos no mundo. Quando eu recebi o diagnóstico, o meu prognóstico foi de 1 ano de vida. O médico disse assim, com sorte. Quando eu comecei a fazer o uso, eu comecei a fazer o uso fumado por falta de alternativa de conseguir óleo. Em 2018, no interior do Rio Grande do Sul, era impossível. Não tinha alternativa como se tem hoje, na farmácia, associação, importar. A minha doença pega os sintomas do Parkinson, pega os sintomas da esclerose múltipla e a coreia de Huntington, mistura tudo e é minha doença. Se a gente conseguiu curar isso, por que esse protocolo não está sendo pesquisado para o tratamento do Parkinson? Ou da esclerose múltipla? Ou do Huntington? Acho que a única resposta possível é ninguém se importa. Sabe por quê? Porque são doenças raras. E esse tipo de tratamento ele tem um custo muito baixo. E a indústria está interessada em vender o remédio para sempre para a pessoa. O óleo que eu uso via oral, CBD, de THC, eu pingo bem próximo ao gânglio do trigêmeo e isso vai dar um alívio da dor também. Então, a neurologia do trigêmeo eu trato com várias vias de administração ao mesmo tempo. Eu uso fumado, via oral, transdérmico, sempre. Para endometriose, eu uso pódios vaginais. É a única maneira que alivia um pouco a cólica é através do uso de pódios vaginais e do uso fumado também. Essa dor no trigêmeo ela me incapacita de tomar o remédio também. Então, o uso vaporizado vem como uma mão para esse momento. Uma das facetas interessantes do uso da cannabis é a possibilidade dela ser usada de várias formas diferentes, né? Você pode usá-la por várias vias diferentes. Você pode usar via tópica, pode ser absorvido pela pele, pode ser absorvida pela mucosa da língua, da boca, mucosa anal ou vaginal, pode ser ingerida, que aí vai passar por um processo metabólico de digestão, e pode ser inalada. Então, cada um desses usos tem as suas vantagens e as suas especificidades. Com a inalação, a substância, se ela puder ser gaseificada, ela consegue entrar na sua circulação pelo pulmão. O pulmão tem uma área de contato muito vasta com o sistema circulatório. Então, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo muito com uma dor crônica e essa dor tem picos, para ela é muito importante que ela consiga ter uma dose que seja forte o suficiente para ser efetiva, mas que não passe do ponto para não causar algum tipo de mal-estar, não causar sonolência ou qualquer outro tipo de efeito pelo excesso da dose e, ao mesmo tempo, seja rápida. E o melhor caminho para você ter esse efeito é a inalação. Com o tempo, a gente vai entender que a cannabis ela precisa ser a primeira opção de tratamento em vários casos. Não é o CBD, é a cannabis. E não é na cannabis apenas o canabidiol. É o canabidiol, é o THC, é o canabigerol. São vários componentes que atuam de forma sinergística, modulando a maneira como componentes do nosso próprio organismo atuam. Eu fiquei 2 anos afastada do trabalho. E voltei e continuei trabalhando porque eu sou servidora pública. Porque quem está na iniciativa privada, muito provavelmente ia voltar e ia ser demitido. E aí? Se eu fosse uma pessoa que ganhasse um salário mínimo, vivesse na periferia, fosse uma mulher negra, eu ia estar viva? Não ia. Porque eu nem ia chegar na maconha. Eu nem ia chegar nesse remédio. E talvez se eu chegasse, a sociedade já teria conseguido me convencer de que maconha mata. De que maconha mata neurônio, que maconha deixa burro. Porque essas pessoas que estão na periferia e estão sofrendo de diversas patologias hoje, elas são bombardeadas diariamente, tanto com a violência policial, como com a desinformação a respeito da maconha. E elas não vão nem querer buscar essa alternativa.
Então, muito pior do que na nossa situação, são muitas pessoas que nem sequer sabem que podem ser tratadas. Hoje, se a gente fez a conta, né, quando a gente foi entrar no pedido de habeas corpus, se eu fosse comprar a minha medicação na farmácia hoje, ela ia custar R$30 mil por mês só pro meu tratamento. Quem tem condições de pagar R$30 mil por mês? Eu acho que as pessoas têm que poder escolher não tomar morfina. As pessoas têm que poder escolher não acabar com a sua saúde. É simples. Elas têm que poder escolher botar uma semente na terra e fazer o seu remédio ficar bem, como a gente está agora. O Brasil tinha que ter um time para ajudar as pessoas a plantar cannabis, ajudar a extrair, ajudar a dosar, tinha que ter uma rede de laboratórios públicos ou credenciados, tinha que ter um pacote de incentivo para esse tipo de serviço, né? Tinha que o Estado tinha que facilitar também o trabalho das farmácias de manipulação para poderem remisturar vários extratos. Tudo isso cria um ambiente muito mais livre, regulado, desde que tudo isso seja regulado, não proibido, mas regulado, regulamentado. E o Estado ser parceiro no sentido de ajudar a manter a qualidade técnica e preservar esse ambiente onde todo o espectro, né, de benefícios que a cannabis pode causar esteja disponível. Nos sistemas agroflorestais, a gente vai trabalhar com consórcios, com espaçamento de plantas. Então aqui a gente, quando precisa, faz as podas necessárias e essa poda vai servir de adubação verde para o sistema. Então é um sistema de produção que ele é muito mais independente de insumos, ele tem uma regulação que o próprio ambiente, a diversidade traz, né? E a nossa querida cannabis sativa está aqui integrada com todas as outras plantas, né? Com a goiabeira, que está pequenininha ainda, mas vai frutificar, erva baleeira, tantas outras espécies, né? Arbóreas, tubérculos, alimentícios, medicinais, tudo integrado. Nossa produção é inteiramente orgânica. A gente tem diferentes áreas de produção, áreas integradas com cerrado, áreas de estufas indoor, áreas de estufas outdoor, áreas de produção agroflorestais, sabe? Trazendo a restauração do cerrado. Não cabe mais a pergunta se a planta ela está legalizada ou não está legalizada, liberada, qualquer que seja. Acho que a pergunta é para quem, né? O rico hoje, ele compra caro da farmácia, ele importa flores. As associações, né, pelo menos a Bioceira, ela trabalha assim, né? Aquele associado que pode arcar com o seu tratamento, ele arca com o seu tratamento. Aquele que não pode arcar com o seu tratamento, entra na nossa política social de acolhimento e adquire o óleo gratuitamente, às vezes pagando uma pequena parcela do custo de produção. O GDF, o Governo do Distrito Federal, declarou que em 2024 gastou em média R$25 mil em cada paciente que entrou na justiça para conseguir o tratamento medicinal pelo SUS. R$25 mil por ano. Se eu for contar aqui os mais de 100 associados que a gente tem que se beneficiam por essa política social, a gente está desonerando o Estado em mais de R$2,5 milhões de reais. Esses são os custos do produto, da compra do produto, porque quando a pessoa entra na justiça, existe todo um custo administrativo, né, da judicialização disso, né? O Davi mudou da água para o vinho de praticamente 100% em relação à medicação. Então, se dá certo para ele, dá certo para milhares de crianças. Os pais que às vezes conseguiram comprar só uma vez para testar, testaram e deram certo. Então, por que não aprovar? Então, o que eu tenho a dizer é, estude o caso, aprove, porque, tipo, vai facilitar demais a vida deles, né? E a nossa também, porque, tipo, um caso liga o outro, né? Então, assim, é como se dissesse, eu ganhei na Mega Sena, né? Uma coisa a mais que dinheiro não pode
não pode comprar nem pagar, mas o bem-estar dessa criança, ele correndo aqui, rindo ali, brincando, não tem preço, não tem.